Quem falou que o Vila morreu? Se enganou. O Vila não morreu e nem morrerá. Deixa danada da língua do povo falar. Essa é a marchinha de carnaval mais tocada em Nova Lima, mas que ano após ano está prestes a não ser mais cantada, devido ao Leão do Bonfim está em franca queda. E na última semana, a notícia de que o Parque Aquático do Vila Nova irá a leilão deixou os vilanovenses ainda mais preocupados. Por isso, recebemos hoje no Banquete em Foco o presidente do Vila Nova, Aécio Prates, e uma das advogadas do clube, doutora Priscila Araújo, que vai detalhar toda essa polêmica envolvendo o leilão do Parque Aquático do Vila Nova. Presidente Aécio Prates, o Vila Nova corre risco de perder o seu parque aquático? Foi feito um pedido para o leilão do parque, né? Mas nós estamos trabalhando dia e noite para que isso não aconteça. Espero que realmente não aconteça. E o Vila realmente precisa fazer a quitação dos débitos anteriores, né? Em relação a principalmente a essa penhora agora do parque, um valor que foi colocado do parque bem abaixo do valor de mercado, né? Eu estou trabalhando para que, já pedi o valor oficial da Caixa Econômica, que deve sair essa semana entre quarta-feira e quinta, essa avaliação da Caixa Econômica, e coloquei o jurídico com um corpo de jurídico ainda maior agora, para que realmente proteja esse patrimônio, que é o patrimônio que o Vila tem, é um patrimônio que é de Nova Lima, né? Que a gente vê ser usado por todos os sócios, e no carnaval a cidade se encanta com o baile de vermelhona. Então, vamos trabalhar para que o Vila não perca esse parque, e acredito que não vai perder. Doutora Priscila, por que o Parque Aquático do Vila está sendo leiloado? O Parque Aquático ele está sendo leiloado em virtude do não pagamento ou do descumprimento de um acordo que foi feito em 2010 pelos reclamantes e o reclamado Vila Nova. O valor, na época, era dentro de um acordo que cabia ao Vila Nova. Então, o Vila Nova, por falta de recursos, ele, na época, precisava fazer o acordo para minimizar as execuções trabalhistas que corriam contra o clube, e foi a melhor solução. Porém, foi feito um acordo com multa de 50% sobre o valor devido em caso de descumprimento do acordo. Então, o Vila Nova fez um acordo de credores no ano de 2010, em que a parcela era de R$15 mil mensais, até a quitação. O Vila Nova parou de pagar esse acordo de credores em 2013, pagou 32 parcelas. E pelo fato de que um dos acordos desse acordo de credores dizia que em caso de não cumprimento, o Vila Nova pagaria 50% de multa. Isso. Não é isso? Uhum. Esse acordo de credores envolvia quantos processos, doutora Priscila? Em torno de 8 a 10 processos. De 8 a 10 processos. Sim. E o Vila Nova não cumpriu um acordo firmado em 2010 para pagar R$15 mil mensais. O Vila Nova pagou 32 parcelas e parou de pagar, simplesmente parou de pagar, em agosto de 2013. O Vila Nova deixou de pagar esse acordo trabalhista de R$15 mil mensais, e o que gerou hoje esse leilão. Aécio, você tornou presidente do Vila Nova em um mandato tampão, né? Que você ficou de 26 de agosto a 31 de outubro no Vila Nova, e seu mandato iniciou agora em 1º de novembro. E teve pela frente esse leilão, que foi um acordo não firmado em 2010, que devido à multa acrescida, está se pedindo esse leilão. Quando você tomou posse, qual providência você tomou? A primeira providência que eu tomei relativamente a desse acordo, né, desse consórcio de credores, trouxe uma das partes de um advogado. Procurei todos eles. Agora, o advogado que tem a maior parte nesse processo, eu reuni com ele, fiz uma reunião com ele, propus o pagamento, né, do atrasado a ele, para que a gente acertasse, né, no recurso em janeiro agora, mas ele realmente não quis. Ele queria a multa, que eu vejo que é uma multa absurda que foi feita na época,
propus ele pagar com multa, mas com uma multa decente, né, de um juro decente, mas ele preferiu não. E dar continuidade ao pagamento, né, ele não se interessou e opinou para pedir o que ele pudesse bloquear do Vila. Eu venho sofrendo esses bloqueios de TV, da Copa do Brasil, dos investidores, né, dos patrocinadores do Vila, todos recebem bloqueio. Eu fico às vezes sem poder até agir para a continuidade do futebol, mas a gente espera que né, o jurídico está trabalhando para que o Vila não perca realmente o parque. É o patrimônio que o Vila tem hoje, é um patrimônio que realmente, que se fosse vendido por um valor de mercado, resolveria todos os problemas do Vila. Eu tenho a certeza disso. Só recapitulando, para deixar o nosso telespectador ciente, o valor mínimo para a arrematação foi de aproximadamente 3 milhões. Né? Que é um valor bem abaixo de mercado, né? A gente, né, ainda estou esperando essa avaliação oficial da Caixa, que é uma avaliação que vai dar credibilidade ao jurídico para que mostre, né, que realmente ali estaria prejudicando se o patrimônio desse do Vila fosse perdido, né? Porque aí seria perdido mesmo. Um valor aí de 3 milhões não resolveria a questão trabalhista do Vila. O Vila continuaria com débitos altos ainda. Então, assim, chegando essa avaliação oficial agora, nessa semana, a gente vai procurar o juiz, né, que está com o caso, para sensibilizar ele que realmente tem outros credores que precisam receber também. Eu sou a favor de realmente pagar, né, não tem como fugir disso. É terrível a gente não poder receber um patrocínio de TV, um patrocínio de um investidor, devido a esses bloqueios, esses débitos do Vila na área trabalhista. Então esperamos que realmente o Vila, vou trazer investidores, né, para que o parque fazer como o Atlético fez na época com o campo do Atlético, o Diamond, né, daqui a 20 anos volta a ser do Atlético novamente. O Atlético conseguiu liquidar muitas dívidas que ele tinha trabalhista. Então, espero que a gente também tenha o mesmo sucesso, né, em vista que o Vila não vai deixar realmente de pagar. A gente vai solucionar esse problema em breve. Doutora Priscila, a gente volta que o aspecto central é o acordo de credores. Explica melhor para a gente esse acordo de credores. O acordo de credores foi um acordo feito entre reclamantes e reclamado, Vila Nova, para tentar quitar as dívidas que existiam na época, que eram exorbitantes. Já existiam vários processos de execuções trabalhistas e, no momento em que o Vila se encontrava, ele precisava fazer um acordo para não ter bloqueios, não ter que prezar por descumprir ou cumprir aquele acordo. Ele, então, chamou todos os reclamantes para esse acordo e, na época, o advogado, que teoricamente teria as maiores ações contra o Vila Nova, ele ele optou por ter uma multa de 50% para aplicação desse acordo. Então, telespectador, a gente volta a frisar. O acordo de credores foi feito em 2010. Então, as dívidas que existem, né, que o acordo ainda existe, desse acordo de credores, são de administrações anteriores a 2010. Pós 2010, pós o acordo de credores, desde 2010 até agosto de 2013, os presidentes pagavam os 15 mil reais mensais. A partir de agosto de 2013, na gestão de Jairo Gomes, esse acordo deixou de ser cumprido. O Vila Nova deixou de pagar 15 mil reais mensais e hoje o Parque Aquático do Vila Nova, que, como bem disse o presidente Aécio Prates, o Atlético Mineiro ressurgiu das cinzas a partir do acordo que ele fez do seu antigo campo e tornou-se o Diamond Mall. O Vila Nova não tem condições de fazer isso por causa de um acordo que não foi cumprido. Presidente Aécio, você, se fosse o presidente da época, você assinaria esse acordo de credores?
Não, eu assinaria, mas sem essa multa exorbitante, né? Claro que eu entendo que na época foi feito para tirar os bloqueios que aconteciam, né? Só que não foi feito também com todos, né? Foi feito com 9, tem 9 reclamantes aí nesse consórcio. Ainda tinha vários reclamantes que não participaram, que surgiu vários bloqueios ainda, né? Depois disso aí. E nessa época, que a parte contrária pediu essa multa de 50%, sabendo que o Vila poderia, né, se eu fosse o presidente na época, poderia descumprir, né, vamos falar assim, que dobrou, até triplicou a dívida de muitos atletas nesse consórcio. Eu não assinaria, e eu acho que o Vila tem que, né, a partir do momento que venha fazer um compromisso desse, que tenha responsabilidades todos que participam ao longo da vida do Vila, que o presidente, às vezes, né, normalmente agora, principalmente agora, não está cumprindo nem os 2 anos que ele tem, não está conseguindo cumprir os 2 anos de mandato dele. Então, eu não assinaria, mas exigiria que todos que pudessem cumprissem, né, tirando essa multa, fosse uma coisa real para o Vila. O Vila não teve, por exemplo, o Jairo parou de pagar isso em agosto de 2013. Logo renunciou, o Anísio assumiu, sem recurso, não tinha como ele quitar, né, na verdade não tinha como ele quitar. Eu, em dezembro de 2014 agora, chamei a parte contrária para essa negociação, não fui feliz na negociação com ele, em vista que a multa que foi aplicado altíssima, ele não quis de forma nenhuma retirar essa multa, né? Ainda que eu pagasse todo o atrasado, ele foi bem taxativo, que ali já estava ganho, ali na verdade era legal, né? Era legal para ele, eu até questionei que aquilo para mim era imoral, aquela multa aplicada naquele momento, mas eu não tinha, mas agora a gente está trabalhando para que a gente consiga pagar ele, né, ele e os outros também, as outras ações, e que o Vila não venha levar mais esse prejuízo do parque. Eu posso tranquilizar a torcida, eu praticamente não estou nem dormindo, junto com o jurídico, a gente está trabalhando, o tempo está correndo, né, na verdade é dia 27 agora o leilão, esperamos que o Vila não venha mais ser lesado com esse prejuízo de perder um parque, né, que a gente vê valor de mercado, apesar de eu não ser perito nessa área, a gente vê que ali onde que o parque é situado é um valor acima de 10 milhões, né? Com certeza, na hora que vier esse laudo da Caixa, eu vou poder falar com mais propriedade, né, que não seja esse valor, e que também a Justiça sensibilize e a gente consiga realmente estancar essa perda do Vila, que isso aí não pode acontecer. Então, em suma, o senhor quis dizer que o acordo de credores é uma boa negociação, mas nas regras que foram assinadas à época, o senhor não assinaria? Não assinaria. Inclusive, até na parte agora aconteceu, eu consegui negociar com um dos advogados, né? E venho arcando com compromisso de uma das partes, que seria 1/3 da dívida, né, desse consórcio. Fiz um acordo com ele. Espero ter sucesso, né? Apesar da outra parte ainda não flexibilizou, mas eu espero que ele também entenda que a gente vai fazer a quitação e que o Vila não venha levar esse prejuízo enorme, né, nessa área, talvez, porque eu não sou contra pagar o que deve, não. Agora, se uma dívida na área trabalhista ela é muito favorável ao reclamante, né, com essas multas, então passa a ser legal, é onde que eu falo, pode ser legal, mas aí para mim é imoral. Um atleta, posso falar, tem atleta aí que o Vila devia ele 70 mil reais, ele conseguiu receber 68 mil, com esse acordo que foi firmado na época, com essas multas todas, o Vila hoje deve ele 72, sendo que pagou ele 68, né? O Vila, a dívida inicial era 70. 70, o Vila chegou a pagar 68 mil. E hoje a dívida é quanto? 71.900. Não seria 2? Seria, na realidade, seria 2 mil que o Vila deveria. O Vila ficou devendo 2 mil e passou para 71 mil. Com esse acordo que foi feito, a dívida voltou a estanca zero, ainda devendo mais. E dentro desse tem outros processos que da mesma forma, o Vila
chegou, como foi feito parceladamente, tem atletas que o Vila devia na faixa de 100 mil, 150 mil, chegou a se pagar também os 68 mil, e a dívida hoje está em 3 vezes maior do que o valor inicial que o atleta, que o funcionário ganhou na época, né? Então, a gente espera que o Vila não venha levar mais esse prejuízo com a perda. O jurídico tem trabalhado, né? São processos e mais processos, são processos muito voluminosos, né? A gente vê o desempenho que o jurídico está. Eu estou procurando até uma outra empresa para fazer também uma ajuda para a gente poder sensibilizar, né? E dentro da legalidade, o jurídico conseguir estancar essa perda para o Vila, que seria irreparável no meu ponto. Espero que realmente não vai acontecer. A gente está trabalhando para que não aconteça essa perda para o Vila. E sim, que se houver, que seja nos moldes como eu voltei a falar, que o Atlético fez na época, né, com o patrimônio dele, que era o campo lá do bairro de Lourdes lá, que hoje virou o Diamond, né? E esse vai voltar para ele, esse patrimônio. Espero que o Vila, se vier acontecer também, né, que seja dos mesmos moldes. Aécio, vou deixar uma pergunta para a doutora Priscila, de qual é o valor total da dívida do Vila Nova. Mais 1 minuto só, que a senhora vai responder, você vai responder, no próximo bloco. 1 minuto só. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? Eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. Eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. Eu também. Você tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó. Que nem banho tomou hoje, né? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil. Ajustar para avançar. Estamos de volta com o nosso Banquete em Foco, recebendo hoje o presidente do Vila Nova, Aécio Prats, e a advogada do clube, doutora Priscila, que está falando a respeito das dívidas do Vila. E a pergunta que eu deixei para a Priscila responder nesse bloco é: qual o valor total da dívida do Vila Nova? A dívida hoje do Vila Nova gira em torno de 12 milhões, sendo que 6 milhões, cerca de 6 milhões para a dívida trabalhista, 3 milhões para a dívida previdenciária e
mais uns 3 milhões para as dívidas fiscais, ações fiscais e cíveis. Ainda nas dívidas trabalhistas, presidente, o Vila Nova fez vários contratos, ou seja, as ações continuam chegando. Como o senhor tem feito para que não aconteça o que está acontecendo hoje com o leilão? Como o senhor está fazendo? O senhor está cumprindo essas ações? Ou como está sendo feito? Na verdade, eu peguei o Vila Nova em 26 de agosto, né, de 2014, com a saída com a renúncia do presidente Anísio na época. Procurei acertar, naquele momento, com todos os atletas que não seriam aproveitados para o Vila Nova, eram atletas, às vezes, da base, mas que não tinham. Os contratos foi feito, às vezes, sem o Vila não ia aproveitar aqueles atletas, né? Então, foi alguns contratos que eu tive que chamar o atleta, fazer um acordo e acertar, né? Então, não vai ter nenhuma ação trabalhista nesse sentido de atletas de 2013, 2014, devido aos acertos que eu fiz os acordos que eu fiz com ele e cumpri sem ir à justiça, né? Na verdade, acertei e liberei. E também os atletas, principalmente que eu estava na base em 2014, eu fiz contrato com apenas 4 atletas. Só interromper o senhor, como que eram feitos esses contratos com os jogadores da categoria de base antes do senhor assumir o clube? O atleta, né, sempre é uma promessa, né? Desde o momento que ele é aprovado, ele é chamado para um juvenil, um júnior, então ele é observado. E às vezes o que eu notei que às vezes precocemente fazia um contrato mais longo, né, de 3, 4 anos, e o atleta às vezes, o Vila não pode apostar tanto no atleta, né? Então você postava muito longos contratos e no decorrer do tempo o atleta não era aproveitado, o Vila tinha pouco calendário, o atleta ia para casa e às vezes não acertava com esse atleta, isso ia só gerando dívidas e mais dívidas trabalhistas com esse atleta. No final, quando ia finalizando o contrato, o Vila já tinha descumprido metade do salário, então gerava uma dívida muito grande. Então eu fiz apenas, igual eu volto a frisar, em 2014, 4 contratos com atletas de base. E a gente pode ser observado agora no Sub-20, a gente vai, né, bem no Sub-20, e esses atletas, inclusive, participaram do nosso profissional no Campeonato Mineiro de 2015. E para o campeonato de 2015 eu fiz os contratos até abril de 2015, onde nós não temos problema, aliás, que nós temos ainda um salário atrasado. Na verdade, a gente acertando esse salário, não vai ter nenhuma demanda para o Vila, né? A gente, são salários até uma folha de pagamento que a gente tinha em torno de 160 mil com a comissão técnica. Então a gente acertando, isso não vai passar de 250 mil com todos os acertos trabalhistas. E às vezes o que está pegando, às vezes igual o time do Vila Nova tem o calendário dele, tanto de juvenil como de sub-20, o calendário poderia, por exemplo, o juvenil poderia ter 3 meses só de trabalho, mas ficava toda a comissão técnica, todos os profissionais envolvidos naquela categoria, o ano inteiro, recebendo o ano inteiro. Então, eu tive que cortar, inclusive cortei no profissional, né? Como o Vila corria o risco da gente não disputar uma Série D, como o campeonato se terminou para o Vila no dia 6 de abril, último agora. Então a gente teria, visando porque acabava o profissional, principalmente, né? Então ficava toda a comissão, todos os profissionais envolvidos ali em casa, aguardando a disposição do clube. Eu preferi não cortar, e onde às vezes eu estou até sendo criticado. Isso. A respeito, o presidente do clube, ele tem que pensar nas dívidas passadas e nas atuais. Exatamente. O Vila Nova, ele vai disputar a Série D? O Vila Nova vai disputar a Série D, né? A gente espera que os patrocínios que a gente está correndo atrás venham fazer. Mas a gente está até, se a gente não conseguir um patrocínio maior, ainda tem algum recurso que a gente tem que a prefeitura precisa repassar para a gente disputar. A gente tem o nosso Sub-20 que agora, dia 6, se encerra
se encerra a participação nessa primeira fase do Mineiro, né, o Sub-20, e só reiniciará em setembro as atividades. A gente está a 2 rodadas do final, precisamos de uma vitória, né, em 2 jogos, vamos ter um jogo fora e um jogo em casa. E como volta só em setembro, a minha ideia seria de aproveitar 70% desse grupo de jogadores, que é o Sub-20 do Vila, trazer mais os jogadores que vão acrescentar ali, que vão poder fortalecer mais esse grupo nosso, para que a gente possa iniciar a preparação para a Série D, como profissional. Doutora Priscila, nós não temos que passar só notícias tristes, né? O torcedor do Vila Nova pode ter certeza que hoje o departamento jurídico do Vila Nova, ele é atento 24 horas, ele é responsável para que não se façam acordos esses que a possibilidade do Vila não cumprir é grande e gerar a multa que hoje o Vila tem que pagar. A gente pode ficar tranquilo com relação a isso? Pode sim. Como o presidente falou, nós temos corrido atrás para poder tomar as melhores medidas que sejam dentro dos processos, que não vá contra os direitos dos reclamantes e também não vá contra o direito do Vila. O Vila, ele, infelizmente, às vezes não tem recurso para poder quitar essas dívidas, mas nós temos, de alguma forma, procurado tomar as medidas que sejam necessárias para que o direito do reclamante não venha à tona, né? Que ele realmente saia satisfeito, assim como o Vila Nova também. Então, com isso, a senhora trabalha sozinha? Tem mais alguém trabalhando com a senhora? Sim, tenho mais uma sócia que tem trabalhado também comigo arduamente, dia e noite, para poder tomar conta, né, desses processos, para a gente não deixar o Vila sozinho nessa hora. Tanto é verdade que a senhora está tomando as medidas cabíveis para o leilão, isso, mas não pode falar, porque senão isso não é bom para o Vila Nova. Isso poderia comprometer nesse momento, né, que o Vila está passando. Então, eu prefiro manter calada, né, mas dizer que nós estamos tomando as medidas que são cabíveis, que são legais, para não haver essa perda do parque. Você quer, finalizando o nosso programa, você quer deixar alguma mensagem para o torcedor vilanovense? Eu gostaria de, né, eu como torcedor, né, sou presidente, mas sou primeiramente torcedor do Vila Nova, né, eu gostaria, a gente, se fosse olhar, o Vila não disputaria uma Série D, né, foi conquistada dentro de campo, né, tanto a Série D como a Copa do Brasil. Eu ficaria muito chateado como torcedor se o Vila não fosse disputar. Então, eu conto com a compreensão dos nossos torcedores, que a gente vai fazer um time de guerreiro, nós vamos fazer um time que vem realmente os atletas, né, igual a minha ideia, a princípio agora, é utilizar o Sub-20, a base, né, principalmente uns 70% da base, que a gente precisa da compreensão da torcida, que apoie né, porque os meninos do Vila, né, que vão nos representar, e não pode representar o Vila é um clube nós vamos completar agora 107 anos, né, agora no dia 28 de junho, né, então esperamos assim, preste a iniciar a Série D, então peço a compreensão que a torcida venha apoiar, que, né, o nosso projeto que pode ir lá no campo, pode, né, cobrar dos jogadores, que são jogadores guerreiros, que a gente vai completar esse quadro aí do Sub-20, para que a gente possa disputar. O nosso marketing está trabalhando para que esses recursos venham para o clube, né, para a gente conseguir fazer o Vila, porque é o nome do Vila, né, a gente vai usar uns guerreiros aí, mas que são realmente, que venham realmente poder fazer o nome do Vila crescer ainda nesse campeonato brasileiro. Presidente, me veio agora na cabeça uma pergunta. Com toda essa pressão, com toda essa dificuldade, você já pensou em largar? Não. Assim, a gente vê que é difícil, né? Muito difícil a situação que o Vila se passa devido a esse... Principalmente quando a gente vê, a gente tem direito a uma TV e é bloqueado, a gente tem direito a uma subvenção, é bloqueado, né? O jurídico tem trabalhado
desdobrado processos. Elas têm que vir, às vezes, em Nova Lima, 2, 3 processos, coisas antigas. Melhor que um time, só tem que montar um bom time no jurídico, né? Fora de campo, né? Fora de campo é igual a gente, né? São guerreiras que estão aí também para realmente responsabilizar o Vila, o que o Vila, né? Nos contratos que eu faço, que eu vou fazer, né? São repassados para elas, vão ser repassados para que... porque a gente faz um contrato, mas juridicamente... tem muita, né, pode ter muitas pegas ali que prejudique, às vezes, a entidade maior que é o Vila Nova. Então, eu tô com muito, segurando muito essa parte para que o Vila, para a gente não faça mais aqueles contratos, né, que foram feitos com atletas que não tinha nem condições, às vezes, de vestir a camisa do Vila. Vou falar assim, porque a gente vê que são atletas que nem estão jogando mais e ganharam fortunas no Vila, né? A gente fica até chateado quando a gente vê os atletas que não deram nem continuidade, apenas no Vila deu até para enriquecer. Na verdade, deu até devido ao descumprimento do Vila Nova, né? O Vila errou, a primeira coisa o Vila errou. E igual eu falo, é legal, mas é imoral o que foi feito. Aécio, obrigado pela presença. Tomara que Deus te dê força para que você consiga segurar essa pressão do Vila Nova, que é um dos poucos patrimônios que ainda restam na nossa cidade. Doutora Priscila, boa sorte também. Obrigada. Tudo de bom e, se Deus quiser, que esse leilão seja até nos conflitos que surgem as oportunidades. Quem sabe aí, a competência da senhora faça com que esse leilão seja o ressurgimento do Vila Nova. Desse limão fazer uma limonada. Isso aí. Muito obrigado. Obrigada. O Banqueta em Foco de hoje fica por aqui. Na próxima semana, nosso encontro marcado, a segunda-feira, logo após o Jornal Banqueta, com um novo assunto, com novos debatedores. Obrigado e até a próxima.